Olá, gente. Nossa terceira live hoje pelo Esquerda Online, bate-papo com a Ana Karina. E a gente vai pegar uma temática que tá, digamos assim, que tá no momento, né? Além do governo Bolsonaro, claro, mas tem tudo a ver com ele, que é a questão do Enem, né? A gente, na semana passada, já assistiu a um vídeo terrível do governo, né? Um vídeo do MEC, do Ventralb, que inclusive trata com desdém a questão do abismo social que essa pandemia acaba colocando em relação aos alunos de escola pública e os alunos de escola privada. Eu vou convidar aqui jovens, mulheres, para esse debate, para estar apresentando o olhar delas diante da questão do Enem, né? Uma de escola pública, outra de escola privada, a Vicky, que é da universidade, da Uni, enfim, vou convidar essas três mulheres jovens para estarem se colocando a respeito disso, porque afinal de contas, o Enem em 2019 moveu nada mais, nada menos do que mais de 5 milhões de pessoas. E nessa pandemia, mover mais de 5 milhões de pessoas, mesmo que seja em novembro, a gente não tem nem perspectiva de quanto tempo vai durar esse isolamento social. A gente vê, inclusive, que a nível mundial, quando os países acham que estão melhorando, porque está reduzindo aí o número de mortes, eles vão abrindo e volta tudo novamente, uma nova onda aí do Covid-19. Então, dizer que para novembro manter esse Enem é extremamente absurdo, inadmissível, perigoso, e a gente tem que sim criar uma grande mobilização nacional nesse momento pelo Adia Enem. Então eu vou convidar aqui a primeira pessoa que vai estar participando. Deixa eu ver aqui. Convidar aqui a Ranara. Ranara, que é do Afronte. Eu acho que a Ranara ainda não entrou. Bom, como a Ranara não entrou, então a gente vai colocar aqui a Nalanda, tá? Nalanda, que inclusive participou agora de um vídeo que coloca bem esse abismo social. Deixa eu ver aqui se ela aceita. Estão ouvindo bem, gente? Tá tudo ok? Luz, o áudio, tá conseguindo chegar bem até vocês, o áudio? Qualquer coisa aí, coloca o fone. Guardando aí, não está ouvindo. Adna, que fofa. Que bom te ver, Adna. Ver, né? Bom, o áudio ainda não, não é isso? Vou ver se tá dando um pouco de eco. Vou ver se confirma melhora, tá certo? Enquanto a Nalanda não aceita aí o convite, aguardando aí o convite da Nalanda, tá com um pouco. Ok. Deixa eu ver aqui, gente. Tudo é no improviso, né? Essa nova realidade aí da pandemia acaba nos colocando em vários. Não tá dando pra ouvir, tá? Tirei o fone. Vai ter que ficar com eco mesmo. E aí, bem? Apesar de tudo, Ótima, vamos ver se dá uma, ótima, ótima. né? Tirei aqui o fone. Eu tô conseguindo te ouvir bem. Você consegue me ouvir bem? Consigo. Ótimo. Ó, o povo tá dizendo que tá sem som. Sério? Sem som. Eu acho que era antes de tirar o fone. É? Pronto. Pronto, mulher. O Eric falou, então. Olha, o povo interagindo aí. Então, vamos falar de um assunto. Deu certo, vai dar certo.
Vamos falar de um assunto que está nos preocupando muito, né, no meio dessa pandemia aí, com milhares de pessoas morrendo. Só que no estado do Ceará tem mais pessoas morrendo do que em mais de 140 países aí pelo mundo. Então, é uma situação muito trágica o que a gente vem vivendo. E eu queria que você pudesse falar um pouquinho, já que você é estudante de escola pública, né, tá aí no terceiro ano do ensino médio, deve estar aí super ansiosa para estar fazendo esse Enem, mas diante dessa nova realidade, né, de pandemia, fica muito difícil a gente encarar uma logística de multidões, de aglomeração, mas é um governo que não quer enxergar a realidade, e enxerga, e, na verdade, tem um outro projeto. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a realidade dos estudantes da escola pública diante dessa pandemia, com as aulas à distância, enfim, falasse um pouco dessa realidade aí que a gente está vivenciando no momento na educação. Bom, boa noite, primeiramente, né? Boa noite, Karina. Boa noite a todos. Eu sou Ranara, né? Do Afronte Ceará e estudante secundarista de uma escola de ensino profissionalizante, certo? No Conjunto Esperança. E, bom, difícil, né? É uma situação totalmente que deixa a gente sem saída, certo? Principalmente para a gente que está no terceiro ano, que é realmente o ano decisivo, em que a gente decide se entra na universidade ou não, né? A gente fica meio sem saber o que fazer, mas a gente vê com tudo essa situação que o melhor de tudo era o adiamento, certo? Porque não tem como a gente falar de inclusão de todos, de uma universidade para todos, se o estudo e as possibilidades não chegam para todos, certo? Então, principalmente nas escolas públicas, que é onde mais tem dificuldades e déficits no ensino, a gente vê que, bom, no meu caso mesmo, que eles começaram a fazer a EAD, né, o ensino à distância, e muitas vezes nas aulas de uma sala de 45, entra 20, entra 18, porque é os que conseguem ter acesso à internet no cotidiano, né? Muitas das vezes não conseguem entregar as atividades ou entregam com atraso. Então, se para pelo menos entrar no sistema da escola já é difícil, né? Quem dirá estudar para o Enem, né? Muitos dos alunos não têm um ambiente em casa que possa estudar, parar para estudar e determinar aquele tempo para o estudo. Então, já fica uma dificuldade maior ainda, né? E mesmo com toda a nossa ansiedade e tudo para fazer o Enem, a maioria, acho que os jovens têm que perceber que o melhor de tudo seria o adiamento, né? Porque faz com que todos os jovens eles tenham esse acesso à universidade de forma, pelo menos, digna para todos, né? Com acesso ao professor na escola, porque é muito diferente, né? Você estudar em casa e você ir para a escola e realmente estudar, né? Então, a gente fica nesse beco sem saída, né? A Larissa entrou, a Lara, tem também a Gabi, a Rebeca. A Rebeca, inclusive, coloca um ponto muito interessante que é do ensino fundamental. O Enem é uma prova avaliativa que acaba definindo os rumos da vida de muitos jovens, né? Então, assim, já traz por si só um peso, uma angústia, uma ansiedade muito grande, porque às vezes o jovem consegue tentar a primeira vez, mas aí assim, um ano, e esse um ano ele não pode, pelo menos o jovem da periferia, ele vai ter que trabalhar e acaba abandonando aí o sonho da universidade. Então, o Enem, por si só, já é bastante excludente quando a gente tem uma realidade, uma disparidade social no nosso país, em que a gente vai ter escolas privadas com excelentes laboratórios, com um ambiente de sala de aula agradável, climatizado, né? Enquanto que o ambiente da escola pública é outro totalmente diferente. E eu falo enquanto professora de escola pública, né? Eu costumo chamar as saunas de aula, né? Que a gente dá aula ali
escrevendo na lousa e o suor escorrendo, enfim. É uma situação realmente bem mais difícil para quem é da periferia, bem mais difícil para quem está na escola pública, né, devido ao aparato que falta, né, de recursos. E agora com essa pandemia, a gente fica, peraí, parou tudo, o mundo parou. Não é porque a gente escolheu uma epidemia que nos colocou nessa situação. Se o mundo parou, a aprendizagem, é claro que ela não está acontecendo da mesma forma. Né? Eu estou levando em consideração, inclusive, que o aprendizado não se dá apenas nas salas de aula. Né? Então, a gente não aprende só conteúdo, a gente aprende para a vida, enfim. Mas o que eu estou levando em consideração agora é o distanciamento, né? E aí as aulas que estão sendo enviadas, que a gente chama aqui de trabalhos remotos, né? Não consegue chegar a boa parte da população dos jovens da escola pública. Então, esse trabalho remoto, ele é um grande fosso, né? Aumentou ainda mais o fosso social, né? Esse distanciamento, e o que vai, obviamente, por si só, já prejudicar boa parte da estudantada que vai encarar esse Enem. Então, é absurdo, sim, o Weintraub bater o pé e manter o TCU, o Tribunal de Contas da União, inclusive, se demonstrou favorável ao adiamento do Enem, mas o ministro da Educação continua afirmando que tem que ter o Enem, tem que ter o Enem, e é preciso muita pressão para que não aconteça. Então, a aprendizagem via trabalhos remotos, né? Via esse distanciamento, porque o ambiente escolar, de certa forma, era um ambiente que tinha mais uma relação óbvio, mais favorável a se aprender, porque geralmente é na casa das pessoas onde há a dispersão, né? Tem um trabalho doméstico, principalmente as meninas, né? As mulheres jovens são obrigadas a limpar a casa, a fazer o almoço, a cuidar do irmão mais novo, enfim, há toda uma condição aí que nos pressiona para que a gente não foque nos estudos. Então, assim, como é que está sendo essa realidade aí do Conjunto Esperança, uma escola profissionalizante, que você ia de manhã e saía quase no final da tarde, não é isso? A rotina da tua escola era praticamente tempo integral, como a gente chama aqui. Né? E como é que se mantém agora esse foco de aprendizagem, né, diante de uma avaliação que vai medir uma aprendizagem que não está acontecendo? Né? Que você falasse um pouquinho disso aí diante dos teus colegas mesmo, vocês estão conseguindo entrar em contato? Como é que está essa socialização entre os colegas? E se vocês estão fazendo debate também entre vocês sobre isso? Bom, é difícil, está sendo muito difícil, certo? Porque muitos pelo menos os meus colegas de classe, teve uma até que ela pegou corona, certo? E ela teve que ficar isolada também. Ela não, como ela não era grupo de risco, ela foi encaminhada para ficar em casa mesmo. E então ela ficou só isolada no quarto dela, porque mora com muitos idosos, né? Então tinha que ficar lá e aí dificultou todo o meio de aprendizado dela. Tem muitos também que não têm acesso à internet, né? Mas a gente sempre tenta, com os que possuem, né, esse acesso, a gente está se comunicando, a gente está tentando trocar maior quantidade de informações possíveis, né? E o aprendizado é totalmente diferente, né? A gente não consegue absorver por completo os conteúdos. Muitas das vezes a gente tenta se ajudar, né, entre si mesmo, com a linguagem mais juvenil e tudo, mas continua com aquele déficit, né? Não é aquela coisa de estar em sala de aula, o professor explicar uma, duas, três vezes se necessário. Se na sala de aula já é difícil, né? Quem dirá em casa com toda a dispersão. Então, a gente sente sim muita dificuldade, né? Muitos atrasam as atividades por causa que diversos fatores, né? E fica muito difícil, né? É uma situação muito complicada e a gente está tendo que se desdobrar em mil formas para poder entregar trabalho, fechar nota, estudar para o Enem,
os que conseguem, os que não, infelizmente, fica nessa situação. E por isso que é por eles, né, que a gente vai atrás e luta por isso, né? Para a gente todos terem a mesma possibilidade de entrar na faculdade. Mesmo com todas as diferenças, a gente tenta, né? Deixa eu tentar ler alguns comentários, porque é um pouquinho difícil pelo celular. A Rebeca está colocando o seguinte: várias pessoas estão colocando Enem, fora Traub, fora Bolsonaro, fora Mourão também, retíssimo. Rebeca diz assim: por mais que os alunos consigam fazer as inscrições, a questão central é ensinar, já colocamos isso. Opa, esse comentário aqui da Rebeca. Vamos ver aqui outros comentários. Afronte, a Lara. Isso. Coloque os. Não dá para colocar porque fica sem som. Já tentei. Vamos mais aqui. Tá todo mundo na pegada do Enem. A Rebeca está colocando que tem mais pressionado. O que mais está pressionando os alunos do terceiro ano é a manutenção do Enem. Com certeza, isso é uma pressão muito grande, né? Que, enfim, que acaba sendo bem destrutiva do ponto de vista emocional, né, gente? Porque já é injusto o Enem, pelas várias considerações que eu coloquei aqui anteriormente. Ó, se todos não têm acesso, a escola é exclusiva. Exatamente. Se todos não têm acesso à internet, e não há o Isaac entrou, o Natan entrou também, essa questão da acessibilidade, né? A escola pública, ela vinha num processo de inclusão, com muitas dificuldades, né? Porque incluir nesse país. Olha a Sônia Meire, minha amiga Meire, que bom te ver, Sônia. Um país onde há grandes problemas sociais, então a escola pública, mesmo chegando na periferia, a gente vai ter realidades bastante difíceis, com boa parte dos estudantes vão para se alimentar mesmo, porque não tem, falta o alimento em casa, e a merenda escolar é aquela, digamos assim, aquele alimento de maior substância, enfim. A escola pública, com muitas dificuldades, vem historicamente tentando incluir uma parte da sociedade, da juventude, da periferia. E aí, feliz em vê-la também. Olha, a Ariane também entrando, saudade, Ariane, minha aluna. Enfim, e aí a gente vê agora esse distanciamento, né? Essa falta de acessibilidade, quando a gente vê que mais de 30% não tem, né? 30% não tem acesso à internet, né? E muitos outros não têm. Eu, como professora, eu não tenho, por exemplo, memória no meu celular para baixar um aplicativo, eu tive que formatar o celular 2 vezes, entendeu? Um monte de coisa, enfim, para poder conseguir baixar um aplicativo para poder gravar, para poder fazer alguma coisa. Eu não estou enviando um trabalho remoto por uma questão, uma decisão política mesmo, mas não é essa a vibe da maioria, né? A maioria está sim enviando os trabalhos remotos, mas não está chegando a uma parcela significativa da juventude. Então é preciso que a gente reconheça. Zuleide entrou, que legal. A Viane também disse que está com saudade. Vou ler aqui alguns comentários. O Bruno entrou também. Deixa eu ver aqui. O que vocês acham dos alunos que estão fazendo inscrições para o Enem presencial num período da pandemia? Olha só, eu acho que as inscrições, elas até têm que manter por um largo período, que não se encerre nesse prazo que ele ficou, foi um prazo muito curto, tá? Agora, não tem a menor condição, como coloquei no início, né? Não tem a menor condição de um Enem presencial no mês de novembro. Tem bastante pesquisadores a nível mundial colocando o seguinte, que para a gente ser consequente, né, uma pandemia que não tem uma vacina e vai demorar a ter uma vacina, né, para a gente ser consequente com a vida das pessoas, isso vai demorar, em média, para voltar à normalidade, se é que a gente volta à normalidade, vai demorar uma média de 36 meses. É muito tempo, muito tempo. Então, assim, novembro está muito em cima para a gente aglutinar mais de 5 milhões de pessoas, como foi o Enem passado. Tá? Então, é claro que a gente tem que ser contra. Novembro não pode se dar. Esse Enem presencial é injusto, é colocar em risco a vida de milhares de pessoas e não está certo isso, de jeito nenhum. Enfim, Renara, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa perspectiva que foi abordada aqui sobre o Enem em novembro, né?
O Enem presencial é muito complicado, né? Porque muitos estudantes, eles realmente preferem, né, fazer o Enem presencial. Porém, com essa situação toda da pandemia, fica extremamente muito difícil, né? Porque por os diversos motivos que a gente sabe, né? Distanciamento social e todo esse tempo que a gente vai ter que se reestabilizar, né? E até voltar tudo ao normal, né? Ao que se pode ser colocado como normal. Mas é muito complicado, porque, pelo menos entre as pessoas que eu tenho contato, muitos preferem realmente o Enem presencial por questão de logística, né? Muitos preferem o papel e a caneta, né? Do que fazer ele no computador e tudo. Mas a gente sabe, né? As inúmeras dificuldades que a gente tem escolhendo essa escolha, né, do Enem presencial. Por isso que a gente realmente pede, né, e está fazendo toda essa mobilização para a Enem, para realmente a gente ter a possibilidade de fazer da forma que for melhor para o estudante, né? Tem uma coisa Então, importante, Renara, é que as pessoas pensam que o Enem virtual, né, assim, vai ser em casa, e não é. O Enem, inclusive, vai não. ter que ter em um lugar próprio, então vai ter deslocamentos de pessoas, vai ter pessoas juntas nas salas. Então, assim, a primeira vez que vão fazer esse Enem virtual, né? Então, as pessoas estão imaginando uma coisa que, na verdade, não condiz com a realidade. E tem uma porcentagem, parece já até agora, com os números de inscritos, já está chegando ao limite do Enem virtual, né? Então, assim, o que vai pegar mesmo é esse Enem presencial, que a gente não pode aceitar, e nem o virtual também, tem que ser a Dia Enem, né? A Dia Enem para 2000. De todas as formas, né? Ana, eu queria te agradecer, já estamos com 22 minutos aqui, tá? Queria convidar aqui a próxima, brigadão, tá? Muito Eu que obrigada. agradeço, Karina. Tá indo comigo, participando da campanha SOS Mãe Solo, muito importante. A Nara é daquela jovem que a gente diz, vamos, vai junto, se joga. E num momento tão delicado, né? Que a gente se jogar é perigoso, mas a gente está com todos os cuidados. Então, agradecer a participação da Ranara, não só na live, mas na campanha SOS Mãe Solo. Quem quiser doar, lá na página Ana Karina Pessoal, tem as contas que é possível a doação. A gente está fazendo uma campanha muito bacana para ajudar as mulheres. Inclusive, a live que a gente faz aqui nas terças-feiras, bate-papo com a Ana Karina, a gente faz questão que seja só com mulheres também, porque os homens já falaram demais, né? Então, a gente quer aqui estender a mão a mais mulheres. Então, muito obrigada, Ranara, pela tua participação. Não tenho o que agradecer. Eu que agradeço, viu? Obrigada mesmo. Valeu. Boa noite. Boa Tchau. noite. Vamos aqui chamar a próxima convidada. Nalanda. Deixa eu ver aqui a Nalanda se eu acho. Opa, achei a Nalanda. Estou convidando. Esse é a Nalanda. Oi, Nalanda, tudo bom? Olá, boa noite. Tá dando pra me escutar? Tá ótimo. Para mim tá ótimo o Tá áudio. bom, A galera aí que ótimo. tá achando. Tá certo. Gente, olha só, eu assisti o vídeo que você e uma equipe, né, como a gente diz aqui no Ceará, uma craniada de jovens fizeram. Muito bacana o vídeo, tá? Assim, que questiona o vídeo do MEC, que é absurdo, é horrendo, é um vídeo de desdém mesmo com boa parte dos estudantes, para não dizer a maioria dos estudantes, porque a gente tem que ser bem claro. A maioria dos estudantes do ensino médio estão nas escolas públicas, né? Então, assim, diante dessa pandemia e com essa realidade dos trabalhos remotos, fica praticamente impossível por boa parcela dessa juventude aí chegar a conteúdo. E assim, eu queria que você pudesse explorar um pouquinho, porque tem uma passagem do vídeo do MEC, né, da propaganda do MEC, que diz assim, e se uma geração fosse perdida? Aí eu fico pensando, gente, esse homem está em que mundo, né? Porque não é no planeta Terra, né? Porque está sendo perdido gerações diante dessa pandemia, né? Mas eles tratam com muito desdém a vida
das pessoas, né? Eu queria que você pudesse falar um pouquinho aí dessa versão aí do vídeo do MEC diante do deboche da vida das pessoas. Eu acho que primeiro a gente tem que falar realmente sobre essa propaganda que o MEC lançou. É uma propaganda que, primeiro, eu vejo a propaganda como uma tentativa de negar que tem uma pandemia. Porque é uma propaganda como se tudo estivesse normal. Então, estamos aqui fazendo uma propaganda, vamos fazer o Enem, chamando os jovens como se tudo estivesse normal. Quando não tá. A gente está longe da normalidade, são mais de 11 mil mortos, são 11 mil vidas que foram perdidas. Então, não tem como a gente encarar isso com normalidade. E segundo, demonstrando jovens que falam, outra fala muito problemática que fala, estude, dê seu jeito. Não é assim, é muito característico isso, é até um pouco irônico eles falarem desse jeito, porque mostra muito como o governo enxerga a educação, como se fosse uma coisa de sentar e aprender. Você copia e vai fazendo, o cálculo é muito fácil, quando não é. A gente precisa dos professores, a gente precisa de apoio, a gente precisa do professor falando, olha, não, isso aqui tá errado, vamos com calma, vamos repetir, tá com dúvida? Vamos repetir. Então, é enxergar a educação de uma forma muito robotizada quando ela é o contrário disso, ela é bem humana, a educação é bem humana. Deixa eu falar aqui um comentário, falando aqui da Bruna. Tá muito louco. Geralmente o estudante já sofre uma grande pressão da família, exato, dos amigos, da sociedade. Em meio à pandemia, é difícil para a classe popular conseguir se preparar e estudar. É a pressão que já existe antes da pandemia e com a pandemia piora. Se você puder falar um pouquinho sobre essa pressão ainda, afinal de contas o Enem que vai definir aí a profissão de muitos jovens, né? É até complicado falar sobre essa pressão quando a Hanara falou tão bem sobre a questão da escola pública. Mas uma coisa que eu posso dizer que os estudantes têm em comum, tanto o estudante da escola pública quanto o estudante da escola particular, o estudante tem, é a questão psicológica. Para a gente, o terceiro ano é um ano muito decisivo. Principalmente dentro do nosso sistema educacional, o terceiro ano é o ano que todo mundo olha para você e pensa, e aí, que vai passar? E aí, vai fazer o quê? Então, todo mundo já olha para você com um olhar diferente. E aí você chega no terceiro ano com muita expectativa sua, expectativa dos seus pais, da sua família, e vem uma pandemia e para tudo. Não é fácil você se planejar tanto, você almejar tanto, chegar em um ano, e aí você chegar e aí ver tudo frustrado, sabe? E não é só a questão educacional. Como eu disse na minha fala anterior, a gente tem medo. A gente tem medo pela nossa família, a gente tem medo pelos nossos professores. Nossos professores, coordenadora de uma escola minha, da minha antiga escola, faleceu ontem. Então a gente está convivendo com isso toda hora. Então é muito difícil esperar muito do jovem essa maturidade emocional a ponto da gente conseguir se desligar de tudo e dizer, não, vou estudar aqui e vou conseguir passar. Uhum. Isso é porque eles pegam, né, os governantes aí, Bolsonaro é um exemplo disso, né? Pega, esconde, e como ele tem todos os recursos econômicos aí de uma saúde privada, inclusive, né? Eles acham que toda a estrutura deles, enfim, é de um desdém da vida das pessoas muito forte mesmo. Tem uma passagem que vocês colocam no vídeo, tem várias sacadas muito boas, né? Inclusive tem uma que eu gosto muito, que vocês colocam sobre a questão da meritocracia, né? Falar em meritocracia sem justiça social, né? Então é exatamente a meritocracia, ela já existia, mas agora com esse governo, e no ano passado, diga-se de passagem, o Enem já veio com muitos dedos, né? Foram milhares de estudantes erradas. Então é um Enem através de um MEC do Ventral que não merece nenhuma confiança, né? Nenhuma confiança. E agora eu tive depoimento de alguns estudantes de escola pública que não conseguiram sequer ter o acesso à isenção. Né? Então, assim, porque a página do INEP dava erros, então, e a gente vai agora para esse processo de inscrição, e, meu Deus, a gente vai ter muitos outros problemas, porque é um governo que faz questão de que tudo dê errado. Né? Desde a renda emergencial, até mesmo uma questão simples que é o Enem.
que foi um caminho difícil e longo que a gente traçou, a juventude vem traçando para poder incluir o curso na Universidade Superior. Enfim, eu gostei muito da pegada que vocês colocaram sobre a questão da meritocracia. Se vocês puderem falar assim, um pouco mais, muito bacana, explorar Então, isso, foi maravilhoso. quando a gente vê a propaganda, né? A gente lida com uma realidade de praticamente estudantes bem iguais. Estudantes com acesso à internet, vendo aula pelo computador, pelo celular. Quando as realidades elas são bem diferentes. A Hanara estava falando que tem amigos dela, né, que não conseguiram acessar, não estão vendo aula. Em alguns comentários dos nossos vídeos, a gente viu uma professora, eu não lembro o nome dela agora, sinto muito, mas uma professora falando que ela tentou fazer uma aula online, de 30 alunos apareceram dois alunos. Então, dentro da própria escola particular, a gente não tem uma constância. Tenho um amigo meu do grupo que fez o vídeo, né? Eu não vou citar o nome dele, mas ele divide o computador com mais 10 pessoas dentro de casa. Então, não é uma realidade tão limiar, tão igualzinha para todo mundo como o vídeo quer passar, sabe? Eu tenho meu computador, tenho minha internet. Um amigo meu, já da escola particular também, divide o computador com 10 pessoas. Tem gente que precisa do celular e tem gente que não tem nada. E isso a gente fica muito jogando, tipo, escola particular, escola pública, escola particular, escola pública. A gente não tá lembrando dos indígenas, não tá lembrando da galera da escola rural. São muitos casos particulares que a propaganda do Enem, eu não acho nem que ela não queira abordar. É porque ela não se importa. O governo não se importa com esses casos pequenininhos. Sendo que o governo é para todos, né? A gente pensa num governo para todos. Então, por menor que o caso seja, ele deveria atender, ele deveria pensar. Mas não está sendo pensado. Uma coisa que tu falou muito legal sobre a questão da isenção. A isenção da taxa do Enem ela é pedida antes do período de inscrição. Normalmente essa isenção era pedida dentro da escola. Os professores pegavam os alunos e falavam, não, gente, vamos fazer aqui, vamos sentar e vamos fazer. Não tem aula, então não pediram isenção. Quando é que eles vão tirar R$ 85? R$ 85. Não tem como. Isso. Não, já entrou no processo de exclusão a partir dos erros da inscrição. E a gente sabe que são erros, são propositais, só pode, porque não é possível a gente chegar nesse momento aí, uma coisa que vinha muitas dificuldades tentando dar certo e agora tem piorado cada vez mais aí nesse governo Bolsonaro. Eu vi muitas meninas aí no vídeo que vocês fizeram, né? Tem os meninos também, né? Mas tem muitas meninas bacanas aí que fizeram abordagem muito, muito incrível também. Como é que estão assistindo aí esse processo todo aí da pandemia na escola à distância, na escola virtual, nesse aprendizado? Porque para nós, mulheres, fica muito mais difícil, né? Foco dentro de casa. Porque é em casa em que tem um pai enche o saco, um irmão enchendo o saco, ou então para cuidar, uma louça para lavar, uma comida para fazer, né? Infelizmente, na nossa sociedade, devido a esse machismo, né? Nós mulheres acabamos acumulando diferentes tarefas, né? E aí tem foco para estudar nesse Enem, com tantas tarefas colocadas para cima, principalmente das mulheres. Né? Eu gostei muito das falas das meninas, porque elas iam direto no abismo social, assim, de forma bem, bem contundente. Felizmente, assim, o nosso grupo, ele, em grande maioria, consegue ser privilegiado nesse sentido, porque o nosso momento de estudo, nossos pais encaram como muito sagrado, assim, a gente consegue enxergar. Mas tem duas meninas, assim, que dentro de casa, elas realmente são incumbidas de mais tarefas, nossa, tá fazendo nada, né? Tá só aí no computador, não ajuda em casa, não faz nada em casa. E a gente sente, realmente, é uma pressão muito maior pra gente, principalmente porque quando a gente enxerga o Enem, a gente enxerga o Enem como uma diminuição, uma tentativa, na verdade, né, de diminuir essa desigualdade, desigualdades de várias maneiras, tanto na parte das classes, né, porque o Enem é ainda classicista, mas tenta diminuir isso, mas também tenta diminuir para as mulheres. Quando a gente tem acesso ao emprego, quando a gente tem acesso à universidade, quando a gente tem acesso ao dinheiro, a gente consegue, em grande maioria, né, conseguir se livrar um pouco das amarras e criar um pouco da independência. Então, quando a gente olha para o Enem, a gente pensa,
nossa, também é uma forma de eu evoluir, de eu ascender socialmente. Então, se torna uma pressão muito maior pra gente de querer passar, de querer se provar, sabe? Porque numa sociedade produtivista, para a mulher é 2 vezes pior, porque a gente tem que se provar mulher, a gente tem que se provar produtiva. Então, é muito complicado, é muito ruim estar nessa posição de mulher. Muito, muito bonito você falando isso. Tem uma aluna minha que colocou no WhatsApp, né, numa conversa privada sobre os conteúdos. Ela fala assim, professora, eu não estou entendendo nada do que está sendo repassado, eu não tenho como perguntar porque não tenho feedback, né, com o professor. E assim, não estou entendendo nada, eu queria parar porque eu não aguento mais, né, receber muitos conteúdos, mas o meu pai não deixa, né? Então você falou assim, que tem algumas meninas que o pai reserva aquele horário de estudo, mas reserva no sentido de muita cobrança, né? Ó, vai ter que ficar aqui, focar nisso, e o foco não é uma coisa que vem assim, né, do dia para a noite, porque, afinal de contas, é uma pandemia que mexe com todo mundo, tem gente do nosso lado morrendo, tem gente do nosso lado adoecendo, assistir as notícias, que é importante estar bem informado, é difícil também, né? Então, não é uma tarefa fácil achar que foca, senta em frente ao computador e você vai conseguir estudar plenamente. Já é fácil ter essa disciplina de estudo sem pandemia. Com pandemia fica mais difícil. Né? Sim, com certeza. Assim, queria que você pudesse, a gente aí já para o fechamento, já estamos já com 36 minutos, tá? Antes disso, do fechamento, vou tentar ler aqui alguns comentários. Diz o seguinte, o Enem deveria ser adiado pelo próprio princípio de equidade que rege a nossa Constituição. Sim. Acreditar que todos os estudantes estão tendo durante a pandemia as mesmas condições de estudo é um equívoco. Corretíssimo, perfeito. Muito boa. É muito complicado, aqui um outro comentário da Thalia, tá? É muito complicado, não é só sobre educação, é sobre saúde mental. Perfeito, Thalia. Mesmo quem tem acesso não consegue desfrutar corretamente do material por preocupações ou problemas em casa. Exatamente. Mas, enfim, uau, eu clico e teclo. Então, assim, se você puder falar um pouquinho, já colocou, né? Mas primeiro, fechamento, tá? Primeiro, queria agradecer da importância do vídeo de vocês. Foi um vídeo muito marcante para mim, pelo menos, né? Eu acho que passa uma mensagem muito boa. Tá passando agora na televisão, estou assistindo aqui o vídeo do MEC. Eu acho que rebateram de uma forma, assim, muito qualitativa, tá? Todos vocês aí. Muito bacana mesmo. Eu acho que tem que denunciar, sim, esse governo federal, tem que denunciar esse MEC excludente e que parece que comemora essa exclusão, né? Quando bate o pé, não quer reconhecer o TCU, que também puxa o adiamento e quer achar, inclusive o Enem não é para resolver problemas sociais e esquece que o governo federal e o MEC têm que cumprir o papel de inclusão social, sim, né? Então, são governantes e são ministros que não querem, na verdade, cumprir o papel que eles devem cumprir. Então, assim, queria poder fazer um fechamento bem bacana aí a respeito desse vídeo de vocês, que para mim foi muito, muito essencial nesse momento de dar resposta a esse vídeo do MEC. Eu queria encerrar falando de um pouco de uma coisa que eu não falei por não ter momento, mas queria pontuar agora que a gente tem dois lados muito tem um lado muito falado e tem um lado que está sendo pouco falado. O muito falado é os estudantes. A gente falou muito dos estudantes, a gente falou sobre as nossas dificuldades e tal. Mas o lado do professor, eu acho que também é uma forma do MEC ignorar os professores, sabe? Porque os professores têm que se adaptar a novas tecnologias, como a senhora disse, né? Que a senhora não estava colocando nada por uma posição política, de ter que se adaptar, de ter que colocar um monte de coisa no celular. Então,
Como é que um professor se adapta de um dia para a noite a usar Meet, Zoom, um monte de coisa pela internet? E como é que o professor da escola pública se coloca a fazer isso sabendo que os alunos dele não vão acessar, sabe? Então, eu queria que todo mundo que está vendo esse vídeo, que viu o vídeo que eu fiz, né, que nós, meus amigos, fizemos, que olhassem com o olhar de dizer, por que que eu vou me limitar a olhar pro meu lado se tem gente passando dificuldade, sabe? Por que que eu não vou lançar um olhar de empatia de gente que não tá tendo a mesma oportunidade que eu? É muito fácil a gente se acomodar e achar, eu tô tendo aula online, então é muito fácil pra mim falar, tudo bem, pra mim tá ótimo, eu posso deixar que o mundo exploda, pra mim tá ótimo, mas é muito mais humano. Não é questão. Eu acho que pra mim ultrapassa o político. Pra mim é humano você olhar pro outro e dizer, o outro não tá tendo a mesma oportunidade que eu. É lançar um olhar de empatia mesmo, é você pensar, por que que eu que tenho que me conformar com isso? Por que que eu não tenho que lutar? E aí lutar não só por você, por todos os estudantes. E aí é unificar, sabe? Você lutar por si, você lutar por todos. É pensar no coletivo mesmo. Amei. Muito, muito, muito bom ter você aqui na Lambda. Muito importante o vídeo que vocês fizeram. É exatamente isso. Como professora, nós não tivemos nenhuma formação técnica sobre como transmitir aula. A gente está sendo forçada a virar youtuber, né? Como diz aqui no Ceará, na tora, né? Na marra, e de forma muito absurda, porque é exatamente isso, a falta de empatia para com quem não segue. Tem gente que passa o dia inteiro dentro de casa tentando fazer, enfim, para enviar, e não consegue a resposta porque não tem como conseguir a resposta, porque boa parte dos estudantes não tem internet. E boa parte que pode até ter internet não vai ter as condições emocionais de estar enviando as respostas e produzindo, né? Tem que parar de achar que a produtividade da educação ela tem que continuar nessa pandemia. Não dá. Os países no mundo inteiro pararam, suspenderam. E olha que eu estou falando de países que têm outra realidade diferente do Brasil, né? Que tem uma força social muito maior aqui. Nalanda, queria agradecer demais a sua participação, o vídeo que vocês Muito fizeram obrigada a muito, você. Obrigada a você. muito bacana mesmo, muito boa essa posição que vocês tomam de empatia, né, de estarem na escola particular, mas também enxergar a dificuldade dos alunos da escola particular, de ter empatia com os alunos da escola pública. O vídeo expressa bem isso, e empatia com nós, professores também. Não tem educação sem estudante, sem professor, todo mundo envolvido nesse processo, mas a gente fingir que é olhar só para o meu, tem que conseguir enxergar aí a dificuldade do outro. Muito bacana mesmo, sua fala, Ana. Gostei demais do vídeo de você. Tá participando. Muito obrigada. Conte comigo. Tá? Gostei demais mesmo. Beijão. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite, fora Bolsonaro. Ela é maravilhosa. Tchau. Tchau. Bom, convidar agora aqui outra pessoa. Ó, enquanto isso, né, aos comentários, o Afronte Nacional está postando o vídeo deles, né? Coloquei o link. Valeu. José Henrique, parabéns, está dando parabéns. Bruno, rainha, uau! A Gabi, muito boas falas das duas estudantes. Nalanda perfeita, olha aí, viu, Nalanda? Parabéns, gente. A Fronte Nacional, Nalanda e todo o pessoal do vídeo, sigam contando com a Fronte e com a Esquerda Online. Exatamente. Bom, vamos ver aqui a outra convidada. Fora Bolsonaro, fora Mourão. E leve o Ventralb junto, hein, gente? Pode esquecer desse Ventralb, não. Bom, a próxima é a Vicky, tá? Nossa convidada. A Vicky, ela é estudante de pedagogia. Não estou conseguindo localizar a Vicky. Será que a Vicky está com uma fronte nacional? Esqueci de perguntar como ela estaria online. Ok. Vai dar certo. Vai dar certo.
essa posição desses alunos, um comentário aqui enquanto essa posição. Ana, deixa eu ver. Oi, gente. Aqui. Deixa eu só. Estão me ouvindo bem? Muito bom. Professor falando, essa posição desses alunos. Tá bom. Eles sempre se posicionaram com muita firmeza na luta contra as injustiças sociais. Maravilhoso. Tem ajuda estudantada a luta dos estudantes junto com os professores da educação pública. Muito obrigada pela oportunidade. Peraí, Ana, tá? Travou tudo aqui pra mim. Tá escura a tua imagem, eu não. Assim aí os trabalhos dos fotos, hein? O áudio está ruim. Rebeca, serão estudantes que vão transformar as lutas por educação de qualidade. Sim, quando os estudantes entram, a luta ganha uma outra força, assim, vira corrente e arrasta. É muito bacana ver a estudantada envolvida no projeto de educação, de defesa da educação. Parece que tem um ventilador, não é o meu. Oi, Vicky. Eu acho que vai dar certo. Vicky Ferraro, da União Nacional dos Estudantes. Estudante, bom dia. Prazer ter você aqui, Vicky. Queria que você pudesse, nos presentear aí com a sua fala, colocando um contexto nacional aí dessa realidade absurda do MEC em insistir nesse Enem para novembro. Fique à vontade para falar. Tá. Enfim, queria primeiro agradecer o convite, né? Parabenizar também as falas das duas estudantes secundaristas que me antecederam, que foram muito boas. Acho que evidenciou muito as desigualdades sociais, econômicas, regionais que a gente vê no país, né? Vê a diferença entre os diversos estudantes do ensino médio que vão prestar a prova. E queria aprofundar aqui na importância política que a pauta do ADIENEM ganha nessa atual circunstância que a gente está vivendo no país hoje, né? Que ela é uma pauta da educação, mas ela, por todas as circunstâncias que a gente está vivendo hoje, ela é uma pauta que rompe as barreiras de ser uma pauta somente educacional, né? Especialmente porque o Weintraub, ele é um dos ministros mais próximos politicamente e ideologicamente do Bolsonaro, né? Então, ele é ali do núcleo ideológico central do governo. Então, toda a política do Ministério da Educação, toda a política do Weintraub, ela é uma política muito combinada com a própria política do governo Bolsonaro, de como que ele está lidando com o coronavírus, com a pandemia e etc. Então, a pressão por manter o Enem, na verdade, o Weintraub tem uma posição de completamente secundarizar tudo que os estudantes estão colocando nesse momento e manter ali, não, vai ter Enem, o Enem tem que existir a qualquer custo e etc. Então, é uma política completamente combinada com a política do governo Bolsonaro de ser contra o isolamento social, de que nossas vidas não podem parar, de que é somente uma gripezinha. Então, por isso que ontem, inclusive, desceu lá uma portaria colocando academias e salões de beleza dentro dos serviços essenciais, né? Tem toda uma pressão para que as escolas voltem às aulas e o Enem entra dentro desse bojo, né? A gente não pode parar nossas vidas, temos que ser contra o isolamento social, as aulas têm que voltar, tanto por isso que o Enem não pode ser adiado, que o Enem tem que continuar com o seu calendário normal. Então, a pauta do ADIENEM, ela é uma pauta que, dentro dela e junto com ela, vem também a defesa do isolamento social, a defesa na verdade, vem também contra o negacionismo, vem contra a ideia de que o isolamento social tem que acabar, vem contra essa ideia de que nossas vidas não podem parar, vem contra essa ideia do negacionismo, né, de que é só
é só uma gripezinha, e é uma pauta de desgaste do próprio Weintraub, e da política que o Ministério da Educação está tendo desde o início do governo, né? Inclusive, é um dos ministérios do governo que mais acumula derrotas, né? Felizmente, por conta das lutas do setor da educação. Então, no início do ano passado, teve os cortes nas universidades públicas, resultou no tsunami da educação. Depois teve o projeto do Futurice, que foi amplamente recusado pela maioria das universidades e institutos federais. Enfim, é um ministério que praticamente não teve grandes vitórias na sua política. Isso se dá de fato da grande mobilização e das grandes lutas que o setor da educação, tanto os professores quanto o movimento estudantil, vem tendo nos últimos anos, em especial no último ano, né? Então, a de Enem é mais uma pauta que, se a gente conseguir uma vitória do Enem ser adiado, representa uma derrota muito importante para a política do Weintraub e para a política que o Ministério da Educação está tendo agora. E também é uma política de desgaste do próprio governo Bolsonaro, à medida que, já falei aqui, o Ad Enem, na verdade, a manutenção do calendário normal do Enem se combina muito com a política do governo Bolsonaro de como lidar com a pandemia, né? Então, é uma pauta que se enfrenta diretamente com o governo Bolsonaro também. Então, é muito importante que ela seja abraçada não só pelos estudantes secundaristas, mas que ela seja abraçada também pelos estudantes que já conseguiram entrar na universidade, pelos professores, pelos pais dos estudantes, pelos trabalhadores no geral, porque é uma pauta política muito importante na nossa situação do país hoje, né? Que, enfim, falei, é uma pauta que rompe a barreira de ser uma pauta somente da educação, né? Ela é uma pauta política importante que evidencia não só essa realidade da política do governo federal que está tendo agora, mas também evidencia as diferenças, as desigualdades sociais e toda uma estrutura mais profunda, né, que a gente tem no nosso país. O que está sendo feito, né, no momento em relação a isso? A pauta se ampliou muito, né? Então, teve o vídeo do Gregório do Vivier, do Greg News. Hoje teve um espaço no programa da Fátima Bernardes, no encontro, que foi para falar de que estudantes pedem o adiamento do Enem. Então, ela vem se ampliando muito. Então, tem diversos projetos já na Câmara e na Justiça pedindo o adiamento do Enem. Tem um exemplo do Tribunal de Contas da União que pediu explicações ao INEP, né? Então, é muito importante que a gente continue a pressão. É muito importante mesmo. Porque se a gente tiver uma vitória, né, e a gente batalha para ter uma vitória, que o Enem seja adiado, vai ser provavelmente ou por meio do parlamento ou por meio da justiça. É muito difícil que o próprio Weintraub ou o próprio MEC adie o Enem por conta própria, né? Então é muito importante que a gente faça continue a pressão, que dá para ver que a pressão está tendo resultados. Então, toda a pressão que iniciou lá com os estudantes secundaristas nas redes sociais e que hoje se amplia, é uma pressão que a gente está vendo que está tendo resultados, e essa semana agora vai ser uma semana muito decisiva, porque se iniciou as inscrições e vai se iniciar o debate sobre o adiamento ou não na Câmara dos Deputados. Então, essa semana é muito decisiva e é muito importante que a gente continue a pressão. Nesse bojo, dentro disso, a UBS está construindo agora o dia 15 de maio, né? Em comemoração de um ano do tsunami da educação, daqui 3 dias. Há um ano atrás, a gente estava colocando 1 milhão de pessoas nas ruas, né, para defender a educação pública, defender a universidade pública, defender financiamento público para a educação, defender a ciência.
Então, foi a maior mobilização contra o já governo Bolsonaro, né? E sexta agora vai completar um ano de Tsunami da Educação. Então, vai ser um dia em que o movimento estudantil vai ser um dia que a gente quer também transformar um dia de luta, né? Vai ser pelas que diferente redes de um ano atrás. Sim, diferentemente de um ano atrás, a gente estava na rua, né, nos atos, a gente agora continua nos mobilizando, mas de outras formas. Também estamos querendo tentar centralizar aí algumas ações de solidariedade para a gente tentar fazer um tsunami de solidariedade dos estudantes, para dizer, um ano atrás nós estávamos na rua lutando em defesa da educação, agora nós estamos de novo, de outras formas, lutando por lutando, né, contra o governo Bolsonaro, contra essa política do governo, mas no campo da educação a pauta do ADIENEM vai ser a pauta principal do dia 15, né? Então vão ter diversos atos virtuais ao longo do dia, onde os estudantes vão estar se manifestando, e é muito importante todo mundo se incorporar bastante no dia 15, né? Seja através das redes sociais. Então, tem as hashtags no Twitter, tem os tuitaços, tem as plaquinhas tem as fotos com as plaquinhas, tem, enfim, tem os vídeos, né? Tem vídeos viralizando bastante, então teve o vídeo que os estudantes aí da escola do Ceará fizeram, mas tem vários outros vídeos que estão viralizando. É muito importante também a gente ter várias ações nas redes, e também as ações de solidariedade que conseguirem centralizar na sexta-feira para a gente fazer um tsunami de solidariedade é muito importante também. E estamos vendo aí, estamos pensando aí se é possível fazer algum outro tipo de ação, né? Respeitando aí o isolamento social e etc. Hoje tiveram ações importantes, que hoje foi o dia da enfermagem, né? Então, os enfermeiros fizeram vários atos respeitando o isolamento social, muito, muito emocionantes e bonitos, né? Também a gente pensa nesses outros tipos de ação, mas a ideia é que o dia 15 ele se centre na internet e nas redes sociais, e nos tuitaços, e nas plaquinhas, e etc. E que a gente consiga ampliar esse dia de luta para além do que foi o dia 8, né? Que na sexta passada já teve um dia de luta, e a gente quer que esse dia 15 se amplie mais, a gente consiga furar mais a nossa bolha, né? E ter um dia mais amplo, e essa pauta do Enem tem bastante potencial para isso, porque afeta milhões de estudantes, afeta milhões de famílias dos estudantes, né? Especialmente estudantes, filhos da classe trabalhadora, que vão ser os mais prejudicados, né? Então, é muito importante a construção do dia 15. Nossa, Vicky, a gente está com um minutinho só para encerrar, né? Porque uma hora cai. E, assim, agradecer demais a sua participação. Eu concordo com você, é uma semana decisiva, pressão no Senado, né? No Tribunal de Contas, nas redes sociais. Ano passado, como você bem lembrou, a gente estava aos milhares, né, defendendo a educação, nós do Bolsonaro, né, na ciência. Olha só, aqui estamos hoje crescendo aí com essa falta de investimento na ciência, né? E a nível mundial, mas aqui muito mais piorado com esse governo do retrocesso. Demais, fica o meu presente. Então, mulher na União Nacional dos Estudantes, uma representação feminina e feminista, né, na frente da luta da juventude, um momento tão difícil de pandemia. Muito obrigada por você aqui na página. E estamos juntas mesmo. Obrigada pelo convite, parabéns à live, importante, é isso, vamos continuar na luta nas redes, e quando acabar o isolamento social, vamos todo mundo se encontrar nas ruas novamente. Vamos sim. Muito obrigada, gente, agradeço a todos. Acompanha a Ana Karina Pessoal, Esquerda Online, está fazendo dias 4 da tarde, debates, dia de sábado tem informação, estamos aqui nas redes sociais, contra o Bolsonaro, contra o Weintraub, contra o Mourão, Adia Enem. Não dá para enviar pela vida das pessoas.
Beijão, Vi. Obrigada. Beijo.